I get on the train, I keep rolling again. Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam sempre muito bem-vindos. Gostaria aqui de começar mais um episódio para vocês da série Meus Carros, mas eu gostaria de iniciar esse episódio agradecendo a vocês pela força que vocês têm dado nesses episódios, compreendendo, digamos assim, que o nosso canal é bem mais amplo do que só ficar mostrando reforma, etc., ônibus, isso também faz parte, mas não é só isso. Obrigado pelo interesse de vocês. Gostaria que vocês continuassem colocando os comentários, falando o que vocês estão achando dos episódios, sei lá, talvez perguntar sobre esses carros, alguma coisa que eu esqueço de falar aqui, até porque a gente tem hoje em dia um pouquinho a preocupação de fazer um vídeo um pouquinho mais preocupado com o tempo, né? Pra gente não estourar muito tempo, tá bom? Então vamos falar um pouco hoje sobre, eu diria, dos carros assim que eu já tive. Eu falo quase que com absoluta certeza, automóveis, né, veículos pequenos de passeio, o carro mais importante que eu tive, que foi o meu Opala Commodore SLE 1989, 4.1S. Eu falo que esse carro foi o carro mais importante que eu tive porque até hoje, eu sonho, às vezes, que estou dirigindo esse carro. Momentos assim emblemáticos, estou assim numa situação diferente, não sei. Eu sonho que eu estou dirigindo esse carro que me acompanha. Esse carro esteve comigo em momentos muito importantes da minha vida, alguns felizes, alguns tristes, mas é o carro que me acompanhou, né? Foi com esse carro que eu fui no sepultamento do meu pai, foi com esse carro que eu fui buscar o meu filho Guilherme, o meu filho mais velho, quando ele nasceu. Então, são momentos muito importantes, muito emblemáticos da minha vida, que esse carro esteve junto de mim. Então, vou contar a história desse carro, como eu comprei esse carro, etc. Bom, eu comentei já com vocês que após os Voyages, etc., eu tive ali um Corsinha Millennium, né? Esse Corsa Millennium, para mim, foi o meu passaporte para eu comprar esse terreno onde hoje é a minha casa. Naquela época, os terrenos aqui nesse bairro tinham um valor bem, bem mais baixo, e comprar um terreno em parcelas é às vezes mais difícil, você tem mais dificuldade, porque a pessoa que está vendendo quer receber logo, e um carro parcelado era mais fácil. Então eu comprei o carro na época, já falei isso em algum episódio aí para vocês. Foi um parcelamento que a GM estava fazendo na época do carro zero, né? 18 vezes sem juros. Então eu fiz esse sistema. Peguei o carro. E quando estava acabando de pagar o carro, ainda faltavam umas 4 ou 5 parcelas, eu quitei essas parcelas, vendi o carro e com o dinheiro consegui dar uma boa entrada aqui desse terreno e ainda parcelei mais 12 parcelas de pagamento aqui nesse terreno para eu poder comprar o meu terreno, que aqui era só mato, não tinha absolutamente nada, eu construí tudo. E como então eu fiquei descapitalizado, eu precisava comprar um carro para eu poder usar. E eu acho, né, que pela minha vivência desde criança, como eu já contei várias vezes aqui, de ter acompanhado tanta compra de caminhão, de carro junto com meu pai, eu aprendi desde criança a olhar certas coisas que às vezes quem não é assim bem desse mundo não está acostumado a olhar. E isso já começa assim, no momento que você escolhe, né? Você escolhe a presa, né? Você escolhe qual carro você quer, né? Então você já tem que ter uma ideia do tipo de carro, a sua condição financeira, o carro que dá gasto, não dá gasto. Na época, o Opala 4.1, 6 cilindros, né? A álcool, o álcool era muito barato, então dava para usar o carro no dia a dia com tranquilidade. Era uma mecânica super confiável, né? Até hoje né? Vejam, né? Estou falando 20 anos depois, comprei esse carro em 2002, estamos em 2022, são 20 anos isso. E começo de 2002, sei lá, março, por aí. E eu sabia então que era um carro confiável, muita peça, abundância de peça, tanto que
Eu tive umas 2 colisõezinhas com ele aí, que eu até vou contar as histórias aqui para vocês. Fiz os serviços na época com muita tranquilidade. Tudo bem, então aí a história começa aí. Decidi que ia ser um Commodore. Comecei a olhar, na época eu ainda não lembro da gente usar assim Mercado Livre, Web Motors nem se fala, né? A gente comprava muito por jornal, mas esse carro caiu no colo. Foi um desses carros que caíram no colo. Aqui em São Roque tinha uma loja de veículos ali na Avenida Marginal aqui de São Roque, e esse carro não era da loja, mas ele estava ali na loja, que um amigo do dono da loja que tinha uns carrinhos para vender, ainda era daquela geração que tinha uns carrinhos em casa para vender. Aí eu fui lá, olhei o carro estava zerado do jeito que tinha que ser, ele era o tal do monocromático, né? Então ele era marrom por fora, eu não vou agora saber o sobrenome da cor aí, mas ele era um marrom metálico por fora, e por dentro era aquele tecido navalhado marrom também, carpete marrom, até o tapete era marrom, painel marrom, o carro era todo marrom, monocromático. E aquele cheiro característico dos carros a álcool, né? De Santana, de Quantum, de Voyage, né? De Escort, né? Aquele cheiro quando você funciona o carro, aquele cheiro de álcool, o carro parece que fica todo embebido com cheiro de álcool, né? Então eu senti aquele cheiro e comprei o carro. Esse carro, ele para mim já era um sonho, na verdade, um carro que eu queria muito desde o lançamento dele. Eu acho que praticamente todo mundo da minha geração, o Opala da década de 70 já era visto como um carro fora de moda, velho, aqueles faróis redondos. O quadradão do começo dos anos 80, né, foi o que a gente cresceu vendo, né, era moderno, né, foi uma mudança muito emblemática naquele carro. Aí veio aquela geração 85, 86, que para mim foi uma geração que me marcou muito, né, os diplomatas com aquele farol de milha no meio, né, aquilo ali me pegou muito, eu olhava aquele carro, especialmente aquele Sai Blusa que existia, eu achava lindo. E quando vem em 88, né, 87 para 88, a frente arredondadinha, né, as lanternas novas, meu Deus, aquilo ali foi assim, né, sonhava em ter um Opala. Eu falava muito pro meu pai, vai comprar um Opala, compra um Opala. E meu pai não queria Opala, falava que era muito caro, não havia necessidade de um carro tão caro por causa do IPVA já na época. Tudo bem. Um tio meu comprou um Opala, e ele morava em outro lugar, e ele veio aqui em São Roque nos visitar. Só que o dele era azul. E quando eu vi aquele carro, 6 cilindros, 4.1S, eu fiquei absolutamente louco com o carro, né? Queria o carro, um carro daquele a todo custo. Mas foi acontecer, isso foi em 88, então foi acontecer 14 anos depois, né? Que foi quando eu comprei esse Opala. Então ele já era uma realização, uma concretização de um sonho. Esse carro ele ficou comigo de 2002, gozado, né? Hoje em dia eu olho para trás, parece que não é mais tanto tempo assim, mas na época me pareceu muito tempo. Ele ficou comigo de 2002 até 2008, mais ou menos, tá? E como eu sempre troquei muito de carro, de qualquer maneira, 6 anos com carro naquela época era muito tempo com carro na minha vida, né? Então eu fiquei com esse Opala, ele se tornou meu carro do dia a dia, né? A pessoa com quem eu era casado na época, eu falei dessas 2 intervençõezinhas, uma foi aqui no bairro, eu estava vindo para cá e o rapaz com uma motocicleta começou a jogar para a direita, eu entendi que ele estava me dando caminho para eu passá-lo. Quando eu comecei a ultrapassá-lo, ele decidiu entrar, fazer a conversão à esquerda, sem pisca, sem nada. Então, lambi, ele caiu, etc. A gente parou, tudo bem, não aconteceu nada com ele. E no Opala também foi um risquinho, ficou o risquinho. Fiz bem de deixar esse risquinho na porta traseira direita e naquela moldurinha cromada dele, ficou ali um detalhezinho, não arrumei isso, deixei. Falei, outra hora eu faço, que é um detalhezinho, nem dava para ver quase. Aí, pouco tempo depois, a pessoa com quem eu era casado na época foi sair com esse Opala, estava saindo, acho, num posto de gasolina, alguma coisa, veio uma van e cacetou exatamente aquela porta, exatamente a porta que já estava amassada. Falei, bom, menos mal, então. Aí comprei, né, como já falei, peça farta para Opala, até hoje, né? Comprei outra porta, trocamos e ainda consegui aproveitar o mesmo
acabamentinho, filetinho. Para quem não sabe, a porta do Opala, ela é embaixo só, a parte de cima é removível, tá? E aí usamos a parte de cima, né? Funileiros que estão acompanhando aí, ou quem já mexeu com o Opala, já restaurou, já reformou, pode deixar no comentário se o que eu estou falando é assim ou não é. Aí trocamos só a porta e colocamos o filetinho. Comprei peça nova de casa de peça, segunda linha, né? Colocamos e o carro ficou muito bom, deu ali a tinta, sem problema nenhum. Um tempo depois, eu decidi fazer uma restauração mesmo no carro, como gostam de falar, né? Desmontar o carro inteiro. E fiz isso. Foi o primeiro carro da minha vida que eu peguei assim para fazer, sabe? E fiz inclusive no concessionário Chevrolet, por incrível que pareça. Eu tinha conhecimento com o dono de um concessionário Chevrolet, ele era meu aluno, e fiz um bem bolado lá com ele. Ele tinha uma equipe lá que fazia a reparação dos carros na época modernos, né? Isso deve ter sido 2007, por aí. E também mexia também com carro antigo. Aí pegou o Opala, fez o Opala de ponta a ponta, pintamos o motor, o carro ficou espetacular. Hoje eu olhando, eu vejo que e o interessante é que eu nem tenho fotos dele depois de reformado, você vê como que é? Mas eu olhando, pensando, relembrando o que eu fiz na época, hoje em dia eu aponto o dedo para mim mesmo nas coisas que eu fiz. Eu quis melhorar tanto o carro que hoje, na minha opinião, eu estraguei o carro. Número 1, o tecido dos bancos estava já um pouquinho velho, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Ao invés de eu ir atrás do tecido original e mandar fazer os bancos originais, eu inventei de colocar bancos de couro no carro. Aí, hoje em dia, eu olho um Opala com banco de couro, assim, a não ser que seja o 92 que saía com banco de couro. Mas qualquer outro eu acho horrível. Horrível, horrível. A minha opinião, deixa sua opinião nos comentários. Não era o original, não tinha isso, né? O tecido era outro. E eu não segui o original. Erro número 1. A traseira do carro, eu achava linda aquelas lanternas fumês e a extensão entre as lanternas vermelha, igual na mesma cor das lanternas, né? Acrílico vermelho. E eu comprei caríssimas aquelas lanternas, CBE, tudo, coloquei aquelas lanternas com a extensão vermelha, ou seja, ficou com jeito de diplomata, não de Comodoro. Outro erro que eu hoje não aceitaria de jeito nenhum nesse carro, né? A frente dele, o proprietário anterior já tinha trocado a grade, tinha colocado uma grade do 92, aquela grade diferente, vocês já viram aí nas fotos o carro, perceberam já isso daí. Isso aí foi coisa do proprietário anterior. Eu deveria ter tirado e colocado a grade do Comodoro. Mas na verdade, eu é que não tinha informação clara na minha cabeça o que era Comodoro, o que era diplomata nesses detalhes. Eu só reparava o borrachão lateral, que o do diplomata era embaixo, bem largo, e do Comodoro era mais fininho no meio. Foram as coisas que eu fiz. Hoje em dia não aceito mais, não acho que é uma boa, mas não foi isso que me fez vender o carro, não. O carro, mais ou menos 1 ano e meio depois que eu fiz essa restauração, essa reforma, gastei no carro, mais ou menos 1 ano e meio depois, começou a subir óleo no motor. Então, sujava as velas, especialmente dos últimos cilindros, e o carro começava a falhar horrivelmente. Horrivelmente ele falhava. E aquilo me irritava muito. E eu, naquele momento, estava acabando a construção aqui, tinha já me mudado para cá, mas ainda tinha partes da casa que eram inabitáveis. Então eu não ia parar e tirar o motor do Opala. Mas eu já estava com condição de buscar um carro melhor. E aí que eu fiz a troca desse carro numa loja aqui da região e passei para o proprietário da loja, falei do problema que o carro tinha. Ele abraçou a causa porque o carro era lindo. Ele falou, não, eu ajeito e vou vender para colecionador, vai dar certo. Eu daí peguei outro carro que nós vamos falar num próximo episódio. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha história com o Opala Commodoro SLE 1988, modelo 89, marrom monocromático. Nos próximos episódios eu vou continuar falando, contando de outros carros, mas agora já começa a entrar veículos pesados, já vamos começar. O próximo episódio eu vou falar de um pesado, depois que eu vou falar da continuidade do Opala.
Forte abraço a todos, obrigado por acompanharem, deixe seus comentários, seu like aí no vídeo, inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos e vamos nos encontrando nos próximos episódios. Forte abraço a todos e até breve. Esta garagem é de peso.